Olá, meus vizinhos queridos, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente aqui no canal. Quem já me conhece sabe que esse é um canal de vlogs, culinária, resenhas de produtos, enfim, um vlog de uma família simples, brasileira e também de muitos milagres, meus amores. E eu estava me sentindo em falta com uma playlist que tem aqui no canal, que se chama Milagres, né? Vocês têm acompanhado algumas coisas que já aconteceram aqui com a minha família, principalmente com meu esposo, comigo, de milagres em nossa saúde, né? Em nossas vidas. Mas eu queria atualizar essa playlist hoje, contando para vocês um testemunho que eu mesma vivi, tá? Eu vou tentar resumir o máximo essa experiência que eu tive com Deus e espero que vocês acompanhem até o final, porque é uma história real, é um testemunho que eu vivi e foi muito, muito impactante na minha vida e foi um divisor de águas na minha vida, tá, gente? Então, meus amores, eu quero contar para vocês uma experiência de quase morte que eu tive quando eu tinha 33 anos. Eu já tinha meus 2 filhos, o meu filho mais velho, o Vitor, estava com 8 anos na época e o Vinícius, que é o mais novo, estava com 4. E aí, amores, a gente resolveu tentar mais um filho, mais uma gravidez, para que o meu esposo fizesse a vasectomia. Ele, no total, né, ele já tem 4 filhos, porque ele tem 2 filhos mais velhos de um primeiro relacionamento. Ele não chegou a ser casado com a mãe dos filhos dele, mas ele tem um filho mais velho, né, de 32 anos e um outro de 30 anos. Quando eu conheci o Antônio, os meninos dele eram pequenos. O mais novo, se não me engano, tinha 2 anos e o mais velho tinha 4. Então, amores, nós resolvemos que ele precisava fazer a vasectomia para que eu parasse de tomar o anticoncepcional, né? Que não é nada saudável para a mulher. Aí nós já tínhamos os meninos, o Vitor com 8, o Vinícius com 4. E eu falei para ele que tinha vontade de ter mais um filho, né? Na verdade, eu queria 3. E aí nós fomos atrás, né, da vasectomia, já tinha feito a palestra, o cadastro, estava tudo se encaminhando e nós conversamos e ele me disse assim: então vamos fazer o seguinte, a vasectomia vai estar se aproximando e você para o anticoncepcional e se até lá você engravidar, tá tudo bem, a gente tem mais um filho. E se não engravidar, eu faço a vasectomia assim mesmo e a gente fica só com os 2 meninos. E nós fizemos isso, né? Ele começou a esperar, né, os trâmites da vasectomia pelo SUS e, e eu parei o anticoncepcional. E quando estava se aproximando a data da cirurgia, eu fiz o teste e realmente estava grávida. Foi muito rápido, foi coisa assim de 1 mês, eu engravidei. E nós ficamos muito felizes, porque ele ia operar e nós íamos ter um bebê, né? Então eram 2 coisas muito importantes para a família. Estava tudo indo bem, graças a Deus, ele fez, né, a cirurgia, veio dirigindo, se recuperou muito bem e eu grávida. E se passaram 1 mês da cirurgia, no caso eu já estava com 2 meses de gestação, eu fui fazer uma ultrassom ultravaginal, fiz e
E o médico não me disse nada no momento do exame. Ele não me disse absolutamente nada sobre a ultrassom. Ele só fez e no outro dia eu tinha retorno com a médica obstetra para mostrar a ultrassom. Mas, amores, no outro dia não, me engano. Naquela mesma semana eu tinha retorno, né? Se não me engano, 2 dias depois do exame. Aí no outro dia após o exame, eu estava em casa com os meus filhos e passei o dia inteiro fazendo faxina, uma faxina bem pesada. E quando foi à noite, minha sobrinha morava em frente, ela precisou ir à igreja e o tempo não estava muito bom e eu me ofereci para ficar com 2 filhos dela também e ela levou só um. E aí, amores, eu fiquei com 4 crianças em casa e nessa época o Antônio chegava muito tarde do trabalho. Se não me engano, nessa época ele estava saindo às 10 da noite, né, do trabalho. Ele trabalhava em Santo André e ele pegava 3 conduções para chegar em casa. E nessa época ele não tinha carro. E aí, amores, eu tava com as crianças, fiz faxina o dia inteiro. E quando eu terminei de fazer a janta, eu senti uma dor muito, muito forte no meu baixo ventre, né? Ou como diz o vocabulário popular, no pé da barriga. E eu comecei a sentir essa dor fortíssima, fortíssima. Não estava mais aguentando ficar em pé. E o quarto dos meninos era embaixo e o meu quarto era em cima. E eu não aguentava subir a escada para deitar na minha cama, então deitei na cama dos meninos mesmo. E fiquei deitada e a dor aumentando, 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 de uma tal forma que eu nunca tinha passado por isso. Nem no parto dos meninos, porque os 2 foram cesariana, né? E aí eu liguei pro Antônio e falei para ele, bem, pelo amor de Deus, vem embora, porque eu tô com uma dor insuportável, não tô aguentando e eu vou desmaiar de dor e eu tô sozinha com 4 crianças. A minha sobrinha Débora tinha ido para a igreja. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, pede saída e vem me socorrer. E aí nesse meio tempo, minha sobrinha chegou da igreja com o marido dela, ficaram comigo. O Antônio chegou do trabalho, tentou me ajudar a ir para o banheiro para tomar um banho, né, para ir para emergência, porque eu estava muito suada, eu tinha feito faxina o dia inteiro, tinha acabado de fazer janta, estava suada e estava suando mais ainda de tanta dor. Aí eu lembro que ele me ajudou a levantar da cama e aí eu não vi mais nada. O banheiro era em frente, o quarto dos meninos. Eu não vi mais nada. Eu desmaiei e demorei bastante para voltar. E nesse período, amores, que eu desmaiei, eu tive como se fosse um sonho. Eu me vi no alto de uma colina. Eu estava no alto de uma colina e nessa colina tinha um vale muito profundo, como se fosse o cânion, sabe? E do outro lado desse vale muito profundo tinha um outro, uma outra montanha. E naquela montanha tinha uma cidade muito branca. Os muros, as casas, era tudo muito, muito branquinho, como se fosse aquelas construções da Grécia. E quando eu olhei para o vale e eu olhei para frente e do outro lado do vale eu vi aquela cidade, eu percebi o que estava acontecendo comigo. Eu percebi que eu estava morrendo. E eu senti uma presença ao meu lado. Eu não olhei para essa presença, eu não virei o rosto para olhar e eu não abri a boca também para falar com ele.
eu só baixei minha cabeça e disse para ele em pensamento: Senhor, me deixa voltar para eu criar os meus filhos. E eu falei isso para ele por 3 vezes. E quando eu disse isso, o meu espírito voltou para o meu corpo, deu aquele impacto no meu corpo e eu respirei profundo, sabe? Dei aquele respiro voltando a viver. E eu voltei, dei aquele respiro profundo. E o Antônio ali do meu lado, eu no chão, ele do meu lado me segurando, uma vizinha que era enfermeira, estava com um aparelho de pressão no meu braço, e eu dei aquele suspiro e voltei à vida. E essa experiência para mim se passou como se fosse apenas 2 minutos. Foi muito rápido para mim, sabe? Foi aquela experiência de estar no alto daquela montanha, de ver aquele vale, de avistar aquela cidade ao longe e de falar com aquele ser que estava do meu lado. E na minha cabeça foi apenas 2 minutos. E aí, nisso que eu voltei, eles me carregaram para o carro com muito sacrifício, porque nessa época eu pesava 110 quilos. Então foram 4 homens para me carregar. E todas as vezes que tinham que mexer comigo, eu desmaiava de dor. E eles, com muito sacrifício, me colocaram no carro. E quando me sentaram, me tiraram, me carregaram numa cadeira. E quando me sentaram no carro, eu desmaiei novamente. E o Antônio me socorreu. Amores, eu esqueci de um detalhe. Nessa época, nós tínhamos carro sim. A gente tinha um chevetinho. Um chevetinho, porque foi nesse carro que o Antônio me socorreu. Eu tinha 33 anos nessa época, então já fazem quase 20 anos, 18 anos que isso aconteceu. E quando me tiraram do carro, da cadeira, me colocaram no carro, eu desmaiei novamente. E todas as vezes que eu forçava um pouquinho o meu abdômen para frente, eu desmaiava. Aí minha vizinha, que era enfermeira, foi junto, medindo minha pressão. E ela falou para o Antônio, a pressão dela tá 4/2. Eu realmente tive uma EQM, né, que é uma experiência de quase morte. Eu realmente acredito que eu estava partindo e diante daquele pedido que eu fiz ao Senhor, ao anjo do Senhor, ele me atendeu e me permitiu voltar. Porque eu falei, Senhor, me deixa criar os meus filhos, deixa eu voltar para criar os meus filhos, porque eu só pensava neles, um de 8, outro de 4 anos. É muito difícil para uma mãe que está partindo, né? Eu acho que é o pensamento de toda mãe, é sempre nos seus filhos. Porque os adultos sofrem, mas eles conseguem prosseguir, conseguem se cuidar. Mas uma criança que perde a mãe, perde uma grande referência, né? Então, amores, foi isso. Eu fui socorrida e cheguei no hospital em Santo André, no convênio. Um hospital, inclusive, que já até desativou de tão péssimo que era o atendimento. Esse hospital faliu, desativou. E chegando na emergência desse hospital, o médico mandou que eu subisse na maca, me examinou, fez um exame de toque e não percebeu nada, nenhuma hemorragia, nada. Aí ele disse que era normal da gravidez, que provavelmente eu estava com aquelas contrações que às vezes acontecem no início, né? Que é o útero tentando expulsar o feto e que ia passar. Mas a dor era intensa demais. Daqui para o hospital, eu desmaiei 7 vezes, contando aquele primeiro desmaio.
E aí ele mandou que eu fosse, me colocassem numa maca e colocassem soro e glicose na minha veia. E lá atrás, na emergência, estava lotado. Eu vou tentar resumir o máximo. Eu sei que estava lotado, tinha paciente sendo medicado em poltronas. Eles me colocaram numa maca super estreita, desconfortável. Eu era bem grande na época. Eu estava com muita dor e colocaram esse soro com glicose. E ficou ali o Antônio, minha vizinha, comigo. Aí o médico falou para o Antônio ir em casa buscar a ultrassom que eu tinha feito no dia anterior, né? A ultrassom ultravaginal. Minha vizinha ficou comigo. E quando surgiu um leito, ela pediu para me tirarem daquela maca, me colocar no leito, porque era mais confortável para mim. E na hora que eu sentei na cadeira de roda para ir para o leito, eu desmaiei novamente. E nesse desmaio, ela contou que eu fiquei toda roxa, muito roxa. E a enfermeira chamou o médico e falou para ele que eu não estava bem, que não era normal o que estava acontecendo comigo. E aí ele mandou medir minha glicemia. E nessa hora a minha glicemia estava em 453 e eu com glicose na veia. E eu sentia muita sede, uma sede absurda, porque eu estava entrando em coma diabético e eu comecei a tomar muita água, e esse médico me deixou lá a noite inteira, só mandou tirar a glicose, deixou o soro. E nesses períodos que eu desmaiava, voltava, uma senhorinha até que estava lá na emergência tomando medicação com o neto, um neto adolescente de 12 anos. Em um dos meus desmaios, essa senhorinha partiu. Foi um desespero. Minha vizinha depois contou para mim porque eu não vi. Eu sei que estava uma negligência total naquela emergência. E eu fiquei ali, gente, das 11 horas da noite até a mudança do plantão no outro dia, às 7 da manhã. Foi quando trocou o plantão, chegou a doutora Silmara, uma médica muito jovem, e ela veio me examinar. E quando ela olhou para as minhas mãos, eu não tinha mais sangue nas minhas mãos. Minhas mãos estavam igual mãos de defunto, totalmente amarela. Eu não tinha sangue mais no rosto, estava totalmente pálida, amarela. E aí ela viu a minha ultrassom, né? E aí ela falou para mim e para o Antônio que eu tinha uma gravidez ectópica e que ela ia ter que me operar, porque o meu bebê gerou na trompa, e ela ia abrir e ver onde era essa hemorragia interna que eu estava. E mandou que eu subisse para o centro cirúrgico. Resumindo, amores, eu fiquei 15 horas com hemorragia interna. E aí eu subi para o centro cirúrgico e ela atendeu uma pessoa que estava na frente. Depois eu fui à próxima e na hora da cirurgia eles aplicaram só a RAC. Mas quando começou a operar, eu comecei a sentir uma queimação muito grande no meu peito. Queimava muito o meu tórax. E eu disse para ela, doutora, eu estou sentindo. Aí ela falou, o que que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo o meu peito queimar muito. Aí ela disse, é porque você está com sangue até o pescoço. A gente está drenando o sangue, estamos te lavando por dentro e drenando todo o sangue que você perdeu. E aí ela viu o meu sofrimento e mandou aplicar anestesia geral e fizeram o procedimento, retiraram minha trompa direita, o meu bebê, me lavaram por dentro como se eu fosse um frango, drenaram todo o sangue, toda a água. No início até via aquele líquido vermelho saindo pela mangueirinha assim do meu lado. E eu passei por essa cirurgia, fiquei muito debilitada. Depois eu tive que tomar sangue. Voltei para casa, né? Fiquei internada alguns dias.
A minha família inteira se desesperou, porque quando eles me viram depois da cirurgia, eu estava irreconhecível. Eu inchei muito, gente, muito. O meu peito aqui, ó, o meu cólon, ele encostou aqui no meu queixo, de tão inchada que eu fiquei. Pelo processo todo, de eu ter tido 15 horas de hemorragia interna, de eu ter sido lavada por dentro, drenada, meu cólon chegou a encostar aqui no meu queixo, eu deitada. E minha família se desesperou muito. Mas graças a Deus eu passei uns 3 dias internadas, depois eu recebi alta e eu não podia ficar na minha casa sozinha. Minha cunhada me convidou para ir para a casa dela, porque ela estava de férias. A minha cunhada Conceição, eu devo muito, muito a ela. Aliás, eu devo a toda a minha família que sempre esteve do nosso lado nos momentos que a gente mais precisou. Minha recuperação foi muito difícil, muito, muito sofrida. Fizeram um corte assim na vertical, na minha barriga, para encontrar essa hemorragia. Então foi muito mais sofrido do que as cesarianas que foram na horizontal. Era mais fácil a cicatrização de uma mulher obesa, né? Mas ela cuidou de mim. O namorado dela na época era enfermeiro, também cuidou de mim, fez os meus curativos. E para a glória de Deus, Antônio conseguiu uma vizinha muito boa, que foi ficar comigo na minha casa e cuidou de mim por um mês. E eu me recuperei. Eu estava com só 33 anos e eu quase parti. Eu acredito que eu realmente parti. Mas o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. É o Deus que faz o morto ressuscitar. Porque para Ele nada é impossível. Nada, nada é impossível. E depois desse acontecimento na minha vida, eu me tornei mais grata por tudo, gente, por tudo, tudo mesmo nessa vida. Mais grata por cada amanhecer, mais grata pelas coisas mínimas, pelas pequenas alegrias, pelos pequenos acontecimentos, pelas pequenas conquistas. Eu me tornei mais grata pelo meu marido, pela família, pelos meus filhos, pela oportunidade de viver mais um pouco. E despertou em mim uma ânsia de viver intensamente cada momento da vida ao lado das pessoas que eu amo. E graças a Deus, isso já tem entre 18 e 19 anos que aconteceu. E para a glória de Deus eu estou aqui, né? Estou aqui com 52 anos, então são realmente 19 anos que isso aconteceu. E estou aqui, gente, muito grata. Por isso eu sou uma pessoa positiva diante das dificuldades, diante de tudo que a gente já enfrentou. Eu sempre creio no Deus dos milagres, no Deus do impossível, mesmo quando meu marido também passou por tantas vezes no vale da sombra da morte, meus filhos, e para a glória de Deus eu estou aqui. Deus acrescentou os meus dias e eu prometi para Ele que daria, né, esse testemunho quando eu tivesse oportunidade. E já era para eu ter contado para vocês aqui, porque vocês estão fazendo parte da minha vida, da minha história. E nada mais justo do que eu dividir esse milagre com vocês, tá? Se você não crê, Deus continua sendo Deus. Mas se você crê, creia nesse Deus do impossível, que diante da morte
ele continua sendo vida. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu agradeço a Deus por cada ano acrescentado, por ter criado os meus filhos e por agora eu estar alcançando o privilégio de ser avó. Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well.